Boa noite, amigos que estão acompanhando a gravação do nosso estudo. Você já sabe, nós tivemos agora aqui, alguns minutos antes, nossos momentos de oração, pedidos, agradecimentos. Como sempre temos dito aqui nesses estudos, não se abre a Bíblia sem antes pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, e já fizemos isso. Marcelo Faceta acabou de orar por nós, pelos pedidos e também pelo nosso estudo. Estamos chegando ao fim de uma jornada aqui de estudos sobre o livro de Daniel. Se você perdeu algum desses estudos, estão todos gravados aqui no canal. É só você acessar a playlist Verdades de Daniel. Tivemos também, antes desse estudo, uma série sobre Apocalipse, Verdades do Apocalipse, e vários outros estudos também que gravamos aqui para o benefício dos que nem sempre podem estar conosco aqui no estudo, e também de vocês que estão acompanhando a gravação. Eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação aqui com os meus amigos, né, na nossa classe, do que nós já vimos aqui em Daniel. É um livro pequeno, né? Então dá para a gente fazer isso meio que aí rapidamente. Vamos lá para Daniel capítulo 1, só para lembrar, né? Daniel capítulo 1 faz parte daquele bloco histórico, né? Lembram que Daniel é dividido em dois blocos, basicamente, assim, grosso modo, um bloco histórico, com histórias, com testemunhos, e o bloco profético, que vai do capítulo 7 para o fim, até o 12. Então, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, eles são mais históricos. O capítulo 1, resumidamente, narra quando Nabucodonosor sitiou, né, Jerusalém, levou cativos alguns israelitas, entre eles Daniel e seus 3 amigos, né, que foram fiéis lá em Babilônia. Tem aquele teste, né, da alimentação deles, da fidelidade deles. Eles foram fiéis a Deus, mesmo estando ali num reino pagão, longe de casa. Capítulo 2, ele acaba sendo também um capítulo meio profético, né? Porque é o sonho do rei, Daniel interpreta o sonho, e aquele sonho ali ele é basicamente um resumo de toda a história da humanidade, né? Começando com Babilônia, avançando pelos reinos que vêm depois, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a Europa, e finalizando com a pedra que vem do céu, que é Jesus. É o reino de Deus, né, que se estabelece para sempre. Essa profecia, de tão simples que é, não tem como errar. E ela acaba dando a base para as demais, né, que são simplesmente uma repetição do mesmo padrão, só que ampliando com detalhes e detalhes e detalhes. Aí está a didática do livro, né? Repetição com ampliação. Deus foi muito didático ao nos dar esse livro profético aqui, Daniel. No capítulo 3, a gente vê a rebeldia de Nabucodonosor, porque no 2 ele ficou impressionado com a interpretação do sonho. Só Deus mesmo poderia ter dado o que era o sonho, mais a interpretação. Mas no 3, o rei envaidecido manda construir uma estátua toda de ouro, contrariando a visão, o sonho, né? Que mostrava vários metais na estátua. É como que dizendo assim, meu reino não passará, né? Vai durar para sempre. E aí ele decreta a morte de quem não obedecesse, não se prostrasse. Na verdade, vemos aqui até uma espécie de antecipação do capítulo 13 do Apocalipse, porque há um decreto para quebrar um mandamento de Deus, o segundo mandamento, se prostrar diante de uma imagem, e há um decreto de morte para quem não obedecesse. No capítulo 13 de Apocalipse, 13, acontece algo parecido, né? Há um decreto que viola uma lei de Deus, o sábado, decreto dominical, e há também um decreto de morte contra aqueles que não obedecerem à lei da besta, né? O mandamento da besta. Enfim, só para lembrar. No capítulo 4, nós temos aqui a loucura do rei, né? Ele, envaidecido mesmo, arrogante, como sempre foi, Nabucodonosor, ele acaba recebendo um juízo de Deus. E ele passa 7 anos pastando mesmo como animal, e depois disso ele acaba caindo em si, né? Ele reconhece a loucura que ele estava vivendo, e ele se converte, e de fato o capítulo 4 é o testemunho de conversão do rei Nabucodonosor. Se até esse rei pode se converter, imagina qualquer um de nós, né? Qualquer pessoa que está assistindo agora esse estudo, né? Abrindo o coração para Deus, para o Espírito Santo, ele pode transformar também a sua vida, como fez com Nabucodonosor. Capítulo 5, nós temos aqui então já um descendente, né, de Nabucodonosor, o Belsazar, neto dele, que comete a loucura de dar uma festa aqui orgiástica, bebeu bebida alcoólica nos copos sagrados que haviam sido transportados por Nabucodonosor quando da invasão de Jerusalém,
corpos que pertenciam ao santuário. Então foi uma barbaridade o que ele fez aqui, e neste momento, então, o reino passa da mão dele para os medo-persas. Capítulo 5, então, narra a queda de Babilônia. Capítulo 6, avançando na história, Daniel já está bem idoso, ele é lançado numa cova cheia de leões, porque ele se recusou também a adorar o rei, né? Os invejosos ali, os sábios, que viviam querendo armar ciladas para Daniel e seus amigos, tramam e com isso conseguem fazer com que ele seja preso lá com os leões, mas como sabemos, os leões se comportaram como gatinhos inofensivos, né? Não fizeram mal nenhum a Daniel e ele foi fiel mesmo em face da morte, né? Ele orou a Deus, manteve sua vida devocional e tudo mais. O capítulo 7 inaugura, então, a sessão profética do livro. Capítulos 7 e 8 são muito parecidos, só aparecem animais diferentes, mas a sequência é a mesma, né? No 7 começa com a Babilônia, tem lá começa aqui com o leão, né? O leão alado, depois vem o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, e no 8 aparece um carneiro e um bode. E a tal da ponta pequena que corresponde, no capítulo 13, corresponde ali à besta do mar, né? Quando fazemos um estudo paralelo, a gente percebe as semelhanças aí são muito grandes. Então, também, são capítulos que vão do tempo do profeta, avançam pela história e chegam até o fim, né, da história. Capítulos 7 e 8. O capítulo 9 é a explicação do capítulo 8. Ficou um detalhe ali que não foi compreendido pelo profeta Daniel, e aí, alguns anos depois, o anjo Gabriel vem para explicar para Daniel o que não havia sido entendido por ele, que era o detalhe das 2.300 tardes e manhãs, que levam até 1844, resumindo bem aqui, né? Ano do início do juízo investigativo no céu e da purificação ou restauração também da verdade do santuário aqui na terra e no céu, né? Purificação do santuário no céu, Yom Kippur, verdadeiro, e na terra a restauração dessa verdade e outras mais, com o início do movimento que foi conhecido depois como movimento milerita e depois adventista. Isso também já é bem conhecido por nós, né? Já estudamos isso com detalhes, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aí vem o bloco final do livro, que são os capítulos 10, 11 e 12. Então o 12 não é separado? Não, na verdade, lembrem-se de que não havia capítulos na Bíblia, né? Nem versículos. Isso é uma invenção posterior, muito boa, mas que às vezes atrapalha um pouquinho porque quebra onde não devia. Então o capítulo 12, na verdade, é a conclusão da visão que começa no 10. 10, 11 e 12. Aí nos capítulos 10 e 11 vimos um monte de detalhes aqui, de histórias, nomes históricos, né? São capítulos fantásticos, com o grau de detalhamento que trazem aí, profeticamente falando, né? Bem, aí no capítulo 11, no finalzinho dele, nós vimos assim, que será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Falando aqui do rei do norte, que na verdade é o mesmo, a ponta pequena, que é o papado, né? Destruição, perseguição. E aí começa o 12 já na sequência. Nesse tempo, qual tempo? O tempo descrito no finalzinho do capítulo 11, certo? Vai ser a sequência, então, da visão que culmina com a destruição desse poder, com a volta de Jesus, com a ressurreição dos mortos, e é o que leremos essa noite. Deu para lembrar? Eu acho que eu nunca resumi tão resumidamente o livro todo de Daniel, né? Mas acho que deu para trazer à memória aí aquelas coisas que nós já vimos, né? E eu repito, você que está aí assistindo a gravação desse estudo, se perdeu algum, é só ver a gravação no meu canal aí na playlist Verdades de Daniel. Vamos fazer como a gente sempre tem feito, cada um lê aí uns 3 versos, pode ser? Começando com o Marcelo Martins, depois a Gladys, depois a Regina, o Tadeu, Faceto, se estiver disponível, e a mãe não sei se está conseguindo ouvir lá, né? Está com um probleminha lá, acho que na conexão, mas se estiver ouvindo, então depois ela pode se preparar também para ler junto com a gente. Vamos lá, Marcelo Martins, começando com os 3 primeiros versos. Acho que eu vou começar com 2, pastor, porque senão não vai dar para todo mundo ler. Que é curtinho, né?
Tá ótimo. 13, Já fez o 13 cálculo, versículos. Isso mesmo. já fez o cálculo aí, muito bom. Então, vamos lá, vou de 2 em 2 aqui. De matemática. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Marcelo, quem é Miguel? Jesus. Como que a gente consegue provar biblicamente de que não é apenas um anjo, mas é o próprio Jesus? Lembram? Tem gente que discorda, né? Diz que não, aí é um anjo, né? Não, eu vou dar umas agora... Pode falar, Gladys. Não, eu estou tentando lembrar o versículo onde está escrito, mas não... Tá, lembra de 1 Tessalonicenses, que diz assim, a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembram? Vocês acham que um anjo pode ressuscitar mortos? De jeito nenhum, né? Biblicamente, só Deus pode fazer isso. Mas é dito lá por Paulo que é a voz do arcanjo que os mortos ressuscitam, né? O próprio nome dele, Miguel, que vem do hebraico, né? Michael, quer dizer aquele que é como Deus. É uma pergunta, na verdade. Quem é como Deus? Resposta, quem é como Deus o Pai? Jesus, né? Então nós temos evidência no nome do anjo, do arcanjo, nós temos evidências textuais que mostram que ele ressuscita mortos e outros textos mais, né, que aparecem na Bíblia. Não vem ao caso aqui, você pode até ir no meu canal aí no YouTube colocar Miguel. Você vai encontrar alguns vídeos que explicam direitinho a natureza, a personalidade, a identidade desse arcanjo chamado Miguel. Assim como Jesus, na terra, ele era o filho do homem, no céu, ele é identificado como um anjo, né? Não apenas um anjo, né? O general deles, né? O chefe das hostes celestiais. E sempre aparece num contexto de batalha ou de defesa do povo de Deus. Lá em Apocalipse diz que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos, né? Então, sempre num contexto de luta, de batalha, lutando pelo povo de Deus. Então, Miguel é o próprio Jesus. Se não for, fica bem complicado entender passagens que apresentam esse Miguel como sendo o próprio Deus. Quer ver? Lá na sarça, quando Moisés estava ali diante de Deus, né? Há um texto que diz que o anjo de Deus apareceu para Moisés. E outros que dizem que foi Deus que apareceu para Moisés. E agora? No Antigo Testamento, Deus, ele aparece, Jesus, na verdade, né? Ele aparece frequentemente com essa identidade de anjo. Outro exemplo, quando o anjo aparece para Manoá e a esposa dele, anunciando que eles teriam um filho, a quem chamariam de Sansão. Lembram? Aparece lá naquele altar de sacrifício ali, né? Naquele fogo, aparece o anjo. E depois é dito que Deus apareceu para eles. Então tem vários textos interessantes. Lembrei de outro. Quando Jacó luta com Deus, mas é dito no texto que lutou com um anjo, mas era o próprio Deus, né? Então Jesus aparece no Antigo Testamento identificado como anjo, tanto quanto no Novo Testamento ele aparece identificado como ser humano. Ele é aquele que se comunica, que se revela, que interage. Ele é o verbo de Deus, por isso mesmo. Então Miguel, não tem como a gente concluir de outra forma, é o próprio Jesus. E é muito bom saber que nesse tempo final de angústia, de perseguição, o próprio Jesus vai se levantar para defender o povo dele. Não é bonito saber disso? E aqui fala de ressurreição também, né? Aí diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para vergonha, uns para a vida, né? E outros para vergonha e horror eterno. É mais ou menos o que João diz em João 5, 28 e 29, né? Só que lá tem uma diferencinha no texto. Uma diferencinha significativa. Lá João fala assim, ó, vem o dia em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo ou da condenação. Aqui está escrito, muitos dos que dormem ressuscitarão. E agora? São muitos
ou são todos? Aqui nós temos uma pista de um detalhe que geralmente passa batido, né? Mas vale a pena a gente agora dedicar um tempinho para entender. Lembram de Apocalipse 1:7, que diz assim, ó, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Uhum. Quem transpassou Jesus? O corpo dele? Soldados? Sim. Como que os soldados que já morreram há 2000 anos vão ver Jesus voltar? Outro texto interessante, lá em Mateus. Jesus está preso diante de Anás e Caifás ali, né, das autoridades religiosas, e ele fala assim, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e glória. Como assim? Anás e Caifás, os soldados que já morreram há 2000 anos, verão Jesus voltar? Nós entendemos, irmãos, que haverá uma ressurreição parcial e uma especial. A especial, que aqui também fala que muitos ressuscitarão para a vida eterna, né? Muitos, não todos, ela acontece pouco antes da volta de Jesus. Um grupo muito especial do povo de Deus ressuscita para ver Jesus voltar. Nós entendemos, até porque Ellen White comenta isso, que são aquelas pessoas que morreram no tempo do advento para cá, de 1844 para cá. Pessoas que amaram a volta de Cristo, pregaram sobre ela. Elas terão o privilégio de ressuscitar um pouquinho antes, para ver aquela nuvenzinha aparecendo no horizonte, né? O grande sonho deles, crescendo até ser nuvem radiante, anjos que rodeiam o Salvador. Certo? E a ressurreição parcial, porque voltarão a morrer, é a daqueles que mais perseguiram Cristo e o povo dele. Ali estarão os soldados que não se converteram, que foram cruéis. Ali estarão aqueles líderes religiosos também que foram tremendamente cruéis e desonestos e maus. Eles ressuscitarão para ver o que fizeram, para contemplar a volta de Cristo e voltarão a morrer. Esse grupo terá morrido 3 vezes. Por quê? Já morreram, ressurgirão parcialmente e voltarão a morrer, e no fim do milênio morrerão para sempre. Então é complicado, né? Mas infelizmente é isso que vai acontecer com essas pessoas, porque elas decidiram assim. Por isso muitos, entenderam? E não todos. É uma ressurreição aí especial, né? Diferente. Vamos lá, verso 3, Gladys. 3 e 4, né? Os sábios brilharão intensamente com o esplendor dos céus, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantém esta profecia em segredo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. O verso 3 é o meu preferido na Bíblia toda, só para vocês saberem. Eu acho lindo demais. Os que forem sábios, entendendo que sabedoria vem de Deus, né? Lá em Tiago diz até que quem quiser ter sabedoria, peça a Deus que dá, né? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça, a justiça na Bíblia é Jesus, né? O Senhor justiça nossa. Ou seja, quem levar muitas pessoas a Jesus, brilhará como as estrelas, sempre e eternamente. Que texto lindo e poético, né? Eu acho muito bonito. Aí o 4 diz, você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até quando? Até o tempo do fim. Tempo do fim. Como sabemos, o livro de Daniel estava selado mesmo, né? Até o tempo do fim. Quando chega o tempo do fim, ali por 1800, 1798 precisamente, por aquela época começam a estudar Daniel e Apocalipse. Miller, né? Guilherme Miller e outros começam a entender finalmente esse livro, que até então era um mistério, ninguém compreendia, né? O próprio Isaac Newton tentou entender detalhes aqui desse livro e não conseguiu, mesmo aquela mente brilhante que ele tinha, né? Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará, o conhecimento do livro de Daniel, das profecias. De fato, no tempo do fim, o conhecimento sobre as profecias aumentou assim exponencialmente, né? Foi uma explosão de estudos, de conhecimentos e pregações sobre Daniel e Apocalipse. Ok? 5 e 6, Faceto. Se alguém quiser interromper, fazer um comentário, por favor, viu? Vamos assim, fiquem bem à vontade.
Então eu, Daniel, olhei, e eis que os outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Regina, né? 7 e 8. Então ele vê ali mais dois seres, né? Dois anjos, certamente, em pé às margens do rio. Tem um detalhe interessante aqui que no hebraico, né? A palavra para rio aqui, ela tem relação com o rio Nilo. Isso é interessante, não é um rio genérico. O que nos faz pensar em libertação de novo. Porque quando fala em Nilo, Egito, né, na história bíblica, a gente pensa em quê? No Êxodo. O povo sai do Egito, é libertado. E aqui nós estamos falando de um capítulo que tem que ver com libertação do povo de Deus também. Então, são pistas interessantes que só no original a gente pega, né? Mas vamos lá. Regina, 7 e 8. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque... Opa, já chegou? Já passou. Não, passou. Veja, Daniel faz duas perguntas. A primeira, verso 6. Quando se cumprirão essas maravilhas? Essas profecias, o que ele está ouvindo? Depois ele pergunta no verso 8. Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Né? Na primeira pergunta, quando se cumprirão essas coisas, essas maravilhas, ele fala que aquele poder lá, que era o rei do norte, que também é a ponta pequena, que persegue o povo de Deus, ele teria o seu poder retirado depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, o povo de Deus, essas coisas se cumprirão. Ou seja, depois de um tempo de perseguição contra o povo de Deus, que duraria um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Dá o quê? 2 tempos e meio. Você já se lembra dessa profecia, né? Ela aparece sob algumas formas na Bíblia. Ela aparece no Apocalipse 13 como 42 meses. 42 vezes 360, que era o ano judaico, dá 1.260 dias. Dia em profecia, ele equivale a um ano. Então, são 1.260 anos. Em Daniel, em Apocalipse 12, aparece na forma, assim, clara, de 1.260 dias, anos. E aqui aparece como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que é um tempo? Lá em Daniel, capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor ficou pastando lá por 7 anos, o texto traz 7 tempos. Então, na verdade, um tempo é igual a um ano, é a mesma coisa, equivalente, tá? Então, são 1 ano, 2 anos e metade de um ano, 3 anos e meio. Transformando isso em dias, olha lá, dá 1.260 dias também. Ou seja, é o mesmo período. E nós já sabemos que esses 1.260 dias em que a Igreja de Deus foi perseguida, que um poder papal teve domínio, predomínio, liberdade de prender, matar até, né? Inquisição, tudo aquilo, foi de 538 depois de Cristo, quando o imperador, né, concedeu esses poderes à Igreja Romana, e foi, somando 1.260 anos, a 538, chegamos a 1798, que é quando, como diz Apocalipse 13, o papado sofre uma ferida mortal. A besta do mar sofre uma ferida mortal. O que aconteceu no ano 1798? O Papa Pio VI foi aprisionado por um general napoleônico, Berthier. Parecia que realmente não ia mais se levantar a Igreja Romana. Mas depois ela começa a ter a ferida restaurada, curada, né? Então aqui é o mesmo período. Daniel pergunta e o anjo dá, aquele ser de linho, né? Dá a resposta. Olha, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, 1.260 anos. Durante esse tempo, o povo de Deus, aqui o povo santo, seria perseguido mesmo, né? Bom, aí Daniel não entendeu muito bem, e ele perguntou, qual será o fim dessas coisas? Ele quer saber mais.
Vamos ver os versos 9 e 10. Tadeu. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. 9 e 10, né? Eu acho que a mãe ainda não resolveu lá o probleminha, né? Então eu vou pedir de novo para Marcelo Martins. Marcelo Martins, então, pode ler o 11 e o 12, e a Gladys lê o 13. A gente encerra o capítulo. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Amém. Vejam, Daniel queria saber coisas que não estavam disponíveis para o entendimento naquele tempo, porque estava muito longe ainda, né? Aí é dito para ele, olha, essas palavras estão seladas até o tempo do fim. O tempo do fim é um marcador temporal, ok? 1798. E aí é dito para ele assim, é uma promessa linda, né? Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Toca a tua vida, né? Continua aí fiel, teu trabalho na corte, você descansará. E no fim dos dias, mais uma prova de que, né, os mortos só ressurgem no último dia, né? Na volta de Jesus, porque Daniel era um homem de Deus. Se essa história do céu imediato, né, fosse bíblica, ele estaria no céu já quando morresse. Mas é dito assim, olha, você descansará e ao fim dos dias você se levantará para receber a sua herança. A salvação dele estava garantida como a de Paulo, né? A coroa da vitória está garantida para mim. Lindo, né, o desfecho. Mas tem um detalhe aqui, que eu não vou me demorar muito, mas temos que passar por isso aqui, né? 2 outros períodos proféticos novos aqui agora. Vocês perceberam? Ele diz assim, ó, nenhum deles, dos ímpios, entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, isso é com a morte de Jesus, lembram? Né? Ele morre na cruz, o sacrifício é retirado, o tamide, né? Na verdade, né, o que acontece aqui quando que o sacrifício é tirado, o tamide, né, o contínuo, quando o sistema romano usurpa a intercessão que era de Cristo, né? E aí começa um sistema humano de perdoar pecados. Esse é o retirar o tamide, certo? Então, quando o sacrifício diário ou o tamide for tirado e a abominação desoladora for estabelecida no santuário ali, haverá então 1.290 dias. Chega perto dos 1.260, mas é outro período. 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.335 dias. Então são outros 2 períodos, né? Na minha Bíblia eu tenho aqui um gráfico aqui, mas acho que vocês não vão conseguir ver direito, né? Tá meio rabiscado ali, né? Depois eu mando lá no grupo um bonitinho lá, tá? Mas assim, ó, aqui eu coloquei assim, ó, na linha de cima, o período maior. Agora você tem que usar a imaginação, tá? Que é aquele das 2.300 tardes e manhãs. Bem claro, bem estabelecido para nós. Então começa em 457, passa pela morte de Cristo, passa pela morte de Estevão, né? O fim dos 490 anos, e vai até 1844, ok? Isso já vimos. Aí temos também os 1.260 anos de perseguição papal, que vão de 538 a.C. Depois de Cristo, né? Quando o imperador permite que Roma persiga, a igreja romana persiga e mate e tudo mais, Justiniano, né? 538 depois de Cristo, avançam até 1798, que é o tempo do fim, e é quando o Papa recebe aquela ferida mortal, o papado, né? Os 1.335 anos e os 1.290 anos, eles têm uma contagem de tempo que começa no mesmo período e vão até tempos um pouco diferentes, porque eles são diferentes, né?
Então, nós temos ali o ano que inicia essa profecia aí, essas duas, 508. Por quê? Porque em 508, infelizmente os livros de história não mostram muito isso, mas é muito importante o que aconteceu ali. Clovis, que era o rei dos francos, que vão dar na nação francesa, né? Clovis, ele então se alia ao papado e ajuda a eliminar os inimigos do papado, abrindo caminho para que o papado se destaque com poder, conquiste poder, certo? E chega aí um pouco mais para frente, 30 anos depois, isso é sacramentado, digamos assim, pelo imperador, né? O Justiniano. Mas o processo que deu origem à supremacia da Igreja de Roma começa em 508, com Clovis, esse rei franco, dos francos, ok? Se a gente contar a partir de 508, 1.290 anos, olha só que interessante, chegamos também a 1798, que é quando também culmina a profecia dos 1.260 dias. Porém, os 1.335 anos, como são um pouquinho maiores, eles avançam um pouco mais na história. Se nós somarmos 1.335 anos a partir de 508, com Clovis lá, nós chegamos a 1843, um ano antes do desapontamento. Só que esse ano antes foi de alegria para todo mundo lá, os mileritas. Por quê? Porque eles estavam sabendo que, né, crendo que Jesus voltaria dali um ano. As primeiras profecias calculadas davam em 1843. Depois um recálculo fez com que eles percebessem que, na verdade, era 44. Mas em 43 começa intensamente a pregação da volta de Jesus. E o texto diz o quê? Feliz aquele que chega até 1.335 dias, porque realmente foi um momento muito feliz. Depois redundou num desapontamento, né? Mas naquele momento foi muito feliz. Então são profecias assim bem específicas, né? E que devem ser analisadas em paralelo, sempre em paralelo, com as 2.300 tardes e manhãs, anos, e com os 1.260 anos também. Não podem ser lá para o futuro, nem para o passado distante, porque sempre trabalham ali em paralelo. Muito bem, dito tudo isto, uma série de coisas num capítulo tão pequeno, né? Eu gostaria de ver o que o bloquinho de vocês contém. Eu sei que vocês anotam coisas aí, vão anotando na memória. É o nosso momento aqui do nosso brainstorming, né, das nossas considerações, do compartilhamento de ideias. Quero ouvi-los agora sobre esse capítulo lindo que conclui o livro de Daniel, que é, na verdade, a conclusão da profecia dos capítulos 10, 11 e 12. Pode falar, Marcelo e Gladys, eu sei que vocês gostam de introduzir a discussão. O que lhes chamou a atenção nesse capítulo? Eu não sei nem por onde começar, viu? Porque é tanta coisa. Pergunta para o Lauro vai saber dizer. Lauro, ajuda a mãe aí. Você tem alguma coisa a comentar agora, mãe? Na verdade, não apenas por esse capítulo, né? Mas assim, o livro todo de Daniel é impressionante, né? É impressionante. A gente, nessa retrospectiva, a gente lembrar como tudo começou e foi o plano de Deus, né? O povo sendo levado para a Babilônia e Daniel mantendo a fidelidade dele com os amigos. Então, o livro inteiro ele é impressionante. E ele é revelador, ele traz para nós também um ponto de esperança, né? Ele traz para nós a esperança, ele traz essa revelação do fim dos tempos, né? Como nós temos esperança, como nós podemos ter esperança vendo toda a história de Daniel, o livro dele, a revelação que ele teve, né? E a mensagem que ele deixou para nós, que se conecta completamente com o Apocalipse, né? Eu estava vendo hoje à tarde, resgatando, né, assistindo os vídeos da Sala 57, falando sobre Apocalipse. Então, a gente vê toda a sincronia que existe, né, entre os dois livros. Então, é um livro que não dá para parar aqui, né? Nós temos que continuar com ele, nós temos que nos aprofundar mais ainda nele, porque é a mensagem para esse tempo, né, o tempo do fim. Eu acho que também uma outra coisa... Só um detalhe, já que o Marcelo mencionou aí os estudos da Sala 57, né?
Domingo que vem eu vou fazer sobre Apocalipse 17, que é uma das profecias mais desafiadoras do Apocalipse. E encerro no domingo seguinte, então, com as 3 mensagens angélicas. Foi uma série de 6 temas. Será, né? Ainda está Vai encerrar mesmo, né, pastor? Vai encerrar mesmo. Acho que sim. Era para ser 3. Eram 3, acabaram virando 6. 3 né? para 6. E assim, estudos bem aprofundados, vocês perceberam, né? 1h30 cada um, né? A gravação eu sempre coloco aqui no meu canal à disposição de vocês todos, né? Porque é domingo 5 da manhã, né? O pessoal gosta de madrugar ali. Por isso, sala 57, das 5 às 7 da manhã. Ok, então, Gladys, pode comentar. Você ia falar mais alguma coisa? Não, mas... Algo que me chamou a atenção, que me chama a atenção muito, é esse início, quando ele fala sobre os que vão ressuscitar, um para a morte eterna, outro para a vida eterna, né? E foi interessante o que o pastor falou, porque a gente já tinha visto algumas coisas sobre isso quando a gente estudou Apocalipse também, sobre a morte, né? E entender também que realmente essas pessoas que transpassaram Jesus, as pessoas que maltrataram os mártires, as pessoas que fizeram tanto mal contra o evangelho, né? Acredito que essas pessoas estarão, me corrija se eu estiver errado, mas estarão nesse grupo para ver realmente o que eles perderam. Sim. Né? Porque hoje, às vezes, a gente olha tanta maldade, tanta coisa acontecendo, tanto problema, e a gente sabe que Deus é justo, a gente sabe da nossa esperança, a gente sabe que a gente tem, que isso tudo é passageiro, isso tudo vai ficar para trás, a gente não vai mais ter choro, a gente não vai mais ter dor, não vai mais ter tristeza. Mas, às vezes, o nosso coração também fica com aquele gostinho, poxa, será que quando que eles vão, será que vai ter um dia que eles vão olhar para tudo isso que aconteceu e dizer, poxa, eles tinham razão? Ou, nossa, eu fiz isso contra Deus mesmo? E cair em si, sabe, do mal que fizeram a todo mundo, né? Verdade. Assim, também é um momento de vindicação do povo de Deus, né? E ficará claro também o caráter de cada um, enfim, né? E no fim do milênio, a gente já sabe disso, né? Não custa relembrar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, então mesmo esses vão reconhecer que Deus foi justo. Não vão se arrepender, não querem saber de vida eterna, o céu seria um inferno para eles, mas eles vão reconhecer que Deus é justo. Deus fez tudo o que devia ter feito, mas nós recusamos, né? Então não ficará mais nenhuma dúvida no fim do conflito. Mais algum insight, alguma ideia? Deixar o Tadeu e a Regina falar também. Está com o áudio fechado lá, né? Tá. Bom, para variar, eles sempre falam que a gente está com vontade de falar. Não, brincadeira. Mas quanto mais a gente lê a Bíblia, reavivados pela sua palavra, mais a gente vê que Deus é absolutamente justo, né? E toma as medidas, mão pesada, mão leve, aceita arrependimentos de coisas pesadíssimas, não é? Que são relatadas e tudo. E aqui foi muito didático, né? Essa constatação de que virão do pó, vão saber o que fizeram com o Messias, não acreditaram que era o Messias, judiaram, traspassaram, etc. Então, isso assim, é muito tocante, muito, muito impactante isso, essa finalização de Daniel. E que é um modelo de vida para a gente, né? Para que a gente cada vez mais tenha esse conhecimento, aplique e divulgue, né? É estimulante para a gente divulgar. Amém. E é bonito ver como Daniel, assim como o Apocalipse, é uma espécie de, como eu tenho dito, um spoiler, né, da história. Ele mostra a realidade, não fica mascarando as coisas, vai ter uma perseguição, um tempo de angústia como nunca houve,
porém, a vitória está garantida para quem estiver do lado de Miguel, né? E o que eu acho bonito também, maravilhoso, é perceber que o próprio Deus vem em defesa do seu povo, né? Naquele tempo de maior provação, de angústia, Jesus em pessoa estará conosco, estará com o povo de Deus nesses últimos dias. Então é muito bom, né, ter esses spoilers de Deus mostrando que a vitória já está ganha. É só a gente ficar firme do lado de Miguel, né, de Jesus. Perfeito. Mais alguém? Pastor, no versículo 7, fala o homem vestido de linho. No caso, está se referindo a Jesus, correto? Jesus. Ele apareceu também nos capítulos 10 e 11, né? Isso. E é interessante também, seria essa uma alusão ao santuário, porque o linho era uma roupa utilizada pelo sumo sacerdote, correto? Sim. No dia da expiação. Sim. E mais, quando terminava, né, o juízo ali, ele depunha suas vestes, né, sacerdotais e tinha uma roupa de linho, né? Então, realmente Sim. é uma alusão aí. E note que aqui tem um trecho que fala algo parecido com o que está lá no Apocalipse, quando termina o tempo de graça, que o ímpio continue na sua impiedade, o santo a santificar-se, né? Versículo 10. Aqui tem praticamente as mesmas palavras, né? Então, a gente percebe, Marcelo, que realmente é algo tempo do fim mesmo, terminou o tempo de graça e a coisa está se resolvendo, o conflito está sendo finalizado. E Jesus vem para receber seu povo, né? Não mais como sacerdote, mas como quando o sacerdote saía no dia do juízo, né, do Yom Kippur, saía do santuário, ele vinha para abençoar, porque o juízo tinha passado. E aqui também, né? A gente vê uma alusão a isso aí. Fim do conflito. O povo ficava na expectativa, né? Aguardando a bênção sacerdotal, né? Exato. E a gente tá nesse momento também aguardando a bênção do resgate. Ele vem com suas vestes de linho, né? Com aquele cinto de ouro, a coroa na cabeça, rodeado por anjos. Ele vem para nos resgatar desse mundo de pecado, porque o juízo terá passado para o povo de Deus. Outra coisa que, aproveitando o versículo do Marcelo aqui, que eu achei interessante, né? Que no início, lá em Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui ele também que estava sobre as águas do rio, né? Então, se Deus pairava sobre as águas lá e aqui estava sobre o rio, para mim tem uma ligação entre uma coisa e outra aqui, que é o mesmo Espírito que estava lá, está aqui. Mesmo Deus, né? E como eu disse, né? Ele está ali nas águas libertando o povo, no novo êxodo, né? Agora é o êxodo não mais do Egito para Canaã, mas o êxodo dessa terra de pecado para Canaã celestial, né? Essa simbologia também é muito bonita. Uhum. É isso, meus irmãos, né? É o desfecho, é o grande finale, né? E é um final cheio de esperança para a gente também. Se nós estivermos vivos nessa ocasião, passaremos por essa experiência, né? Se não, estaremos naquela categoria ali dos que dormem e vão ressurgir. Não importa. O importante é estar com Deus sempre e ao lado de Miguel, porque ele vai proteger seu povo até o fim. Essa é a grande esperança, né, que encontramos não só nesse livro, mas em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Encerramos aqui o nosso estudo sobre Daniel. Nós vamos analisar aí uma outra série, algum outro enfoque, né, para continuarmos nossos estudos. Mas eu já imagino que vocês estejam passando adiante. Eu já falei isso várias vezes, né? Você já tem aí conhecimentos de pós-graduação em teologia, né? Pelo menos umas 3 séries de estudos, e o que eu e Deus esperamos que vocês façam é levar avante esse conhecimento. Orar a Deus pedindo que Ele coloque pessoas sinceras no caminho de vocês, Ele vai colocar, e aí vocês agora vão multiplicar isso aí, né? A Gladys, o Marcelo, a Regina, o Tadeu, o Faceto, né? Vocês vão encontrar pessoas que Deus vai colocar no caminho de vocês para compartilhar esse conhecimento. E nós estamos aqui para ajudar, né? Mesmo à distância, se vocês começarem uma série de estudos com alguém, podem contar comigo aí para, quando precisarem, né? Vão lá, acessem o grupo ali, olha, estou com uma dúvida, preciso de um conteúdo assim, algum material, estamos ali para dar todo o suporte, tá bom? Repito o que eu já falei algumas vezes, de graça recebestes, de graça dai, né? Passem adiante. Vai ser muito bom para vocês isso aí, para a vida espiritual de vocês.
compartilhar a mensagem de Deus, tá bom? Vamos concluir com uma oração, então? Amém. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que fizemos aqui do livro de Daniel. Obrigado porque hoje estamos concluindo esta série de estudos. Que Teu Santo e Bom Espírito continue nos dando motivação para nos aprofundarmos cada vez mais na Tua Palavra. E ao fazermos isso, possamos ter vida espiritual, possamos ter ânimo, motivação para pregar o Evangelho, para alcançar muitas pessoas para Jesus. Continua, Senhor, abençoando aqui os nossos amigos desta sala, deste grupo, aqueles que não puderam vir também, e abençoa também por extensão, Senhor, as muitas pessoas que vão assistir a gravação deste vídeo. Que o Teu Santo Espírito esteja ao lado de cada uma dessas pessoas, concedendo paz, convicção e certeza de que os tempos são breves e de que logo Jesus voltará. Nós queremos estar prontos para esse grande dia e ajudar muitos nesse preparo também. Dá-nos a Tua paz, uma boa noite de repouso. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.